Cá temos, meus amigos. Oi, fogo. 10.1, estão 10 graus. Tal como prometido, cá estamos nós para o segundo vídeo desta série sobre ignição solar no inverno. Como falámos no primeiro vídeo que eu publiquei há umas semanas atrás, nesta série, nós já tínhamos há uns meses atrás, daqui a pouco quase há 6 meses, já tínhamos há uns meses atrás conseguido ignição solar no outono, salvo erro, foi feito no final de setembro e início de outubro, okay? Mais ou menos neste time frame, neste espaço de tempo. Conseguimos ignição, ou seja, fogo através do sol e usando uma lente de ampliação no outono, com temperaturas na casa entre os 20 graus, 27, 28, dependendo do dia e da hora, okay? Mais ou menos isto, entre os 18, 20 graus e 27, 28 graus. E o que eu me pus a pensar é, será que é possível consegui-lo no inverno, em que as temperaturas estão mais baixas e o sol é mais fraco? E então daí nasceu esta série que já conta com um vídeo e na qual estamos agora a começar o segundo vídeo, ignição solar no inverno. E também, como eu referi no vídeo anterior, a minha intenção aqui é testar 5 ou 6 acendalhas em vários pontos diferentes do inverno, porque o sol e as temperaturas vão variar, não vão ser as mesmas, por exemplo, provavelmente em dezembro e em fevereiro. E então a minha intenção aqui era fazer isto em 3 vídeos, um feito em dezembro, outro feito em janeiro e o terceiro feito em fevereiro. No entanto, aconteceram alguns fenómenos bastante imprevistos que impossibilitaram o desenrolar exatamente assim destes vídeos. Enquanto em dezembro, ok, não houve problema, conseguimos filmar em dezembro como deve ser, e então a primeira parte já foi lançada. No que toca a janeiro, pá, como se lembram, janeiro foi caótico a nível de chuva. Tivemos o chamado comboio de tempestades, onde tivemos algumas 6 ou 7 tempestades de seguida. Choveu praticamente o mês de janeiro todo, à exceção ali de 2 ou 3 dias, os quais eu consegui filmar, felizmente, dia 18 e dia 19 e dia 20, por aí, ali 2 ou 3 dias a meio de janeiro, fez sol e eu aproveitei para filmar, mas o resto de janeiro praticamente choveu torrencialmente. Então o que é que eu decidi fazer? Tive que, lá está, isto é possível fazer quando temos o sol disponível, quando temos este recurso disponível. Tal como qualquer outro recurso, só conseguimos, por exemplo, fazer fogo se tivermos madeira disponível. Se estivermos acima da linha das árvores, no topo de uma montanha gelada, não há como fazer fogo usando materiais naturais. Todas as técnicas estão dependentes da existência do recurso. E então, o que eu resolvi fazer foi juntar nesta segunda parte os meses de janeiro com o de fevereiro, em que já fez novamente sol. Por isso, o que vocês vão ver aqui são, salvo erro, 5 acendalhas, em que algumas foram testadas tanto em janeiro como em fevereiro, porque consegui, lá está, naqueles 2 ou 3 dias consegui testar algumas acendalhas naqueles 2 ou 3 dias de janeiro. Portanto, algumas foram testadas tanto em janeiro como em fevereiro, outras, infelizmente, só consegui testá-las agora em fevereiro. Okay? Portanto, vai ser um misto dos 2 meses, uma mistura de janeiro com fevereiro. Pequena à parte para vocês, calma malta, não se estressem, que apesar de eu ter dito que juntei o mês de janeiro e fevereiro numa só parte, portanto, juntei o mês de janeiro e fevereiro nesta segunda parte, não é por isso que vai deixar de haver uma terceira parte. Há mesmo uma terceira parte, só que já não é sobre o mês de fevereiro, mas sim sobre ignição solar na neve. Yep, pá, vocês pediram, eu vou-vos dar 3 partes. Portanto, a terceira parte vai ser ignição solar na neve, com temperaturas muito próximas de zero ou mesmo a tocar nos 0 graus. Por isso, calma, relaxem. Esta segunda parte não é o fim desta série de ignição solar no inverno. Posso já dizer que as temperaturas foram muito semelhantes tanto nos poucos dias que fez sol em janeiro como em fevereiro. As temperaturas rondaram entre os 9 graus e os 13 graus, por aí, salvo erro, entre os 9 10 graus, 13 graus. Parâmetros gerais de como isto vai ser feito, vai ser igual ao vídeo anterior, em que eu vou testar cada uma das acendalhas, das 5 acendalhas, de 2 formas. Em primeiro lugar, vou tentar ignição com
a pequena lente de ampliação, a pequena lupa que existe em algumas bússolas, não em todas, mas algumas bússolas têm. Vou tentar ignição com essa pequena lupa, porque é uma coisa que podemos ter connosco, por exemplo, numa bússola, numa atividade outdoor. Se não conseguir, passo para o patamar a seguir, que é, por exemplo, utilizar uma Fresnel lens, uma lente daquelas lentes de sobrevivência que existe num cartão, que existe em formato de cartão, como se fosse um cartão de crédito, porque é algo que podemos ter num kit connosco e é algo muito mais potente do que a pequena lupa que existe nas bússolas, ou então, em alternativa, vou tentar com uma lente retirada de uma, por exemplo, de uma mira telescópica ou de uns binóculos, que é algo que também poderemos ter connosco numa situação de caça ou numa situação de observação da vida selvagem, numa zona remota e que se tenha tornado uma situação de sobrevivência. Portanto, esta é o primeiro teste. O segundo teste vai ser usando uns óculos de leitura e posso-vos dizer, neste caso, salvo erro, foi uns óculos de 2 dioptrias e meia. Portanto, nada de incomum ou de muito extravagante. E é algo que, mais uma vez, podemos ter connosco mesmo numa zonas remotas. Por exemplo, se levamos um livro, para conseguirmos ler um livro, inclusivamente para ler mensagens de telemóvel, para conseguir ler as instruções de algum equipamento, etc. Quem anda com óculos de ver ao pé, óculos de leitura, normalmente leva-os para qualquer lado. Então, basicamente, vou tentar fazer 10 fogos. 2 fogos por cada acendalha. Outra coisa importante é que eu não vou estar a explicar-vos novamente a técnica correta de obter ignição solar, de conseguirmos maximizar a potência do Sol. Existem muitos pormenores importantes que vocês devem saber, nomeadamente o ângulo certo. Não basta apontar de qualquer maneira ao Sol, não. Apontar assim é diferente de apontar assim, ou diferente de apontar assim, ou diferente de apontar assim. Portanto, qualquer variação num ângulo a 360 graus na lente face à acendalha, qualquer variação nesse ângulo vai influenciar e vai diminuir a potência. Portanto, existe uma posição certa onde a potência vai ser a potência máxima. A nível de distância, a mesma coisa, existe uma distância certa que varia consoante a lente que vocês estão a utilizar, em que o foco vai estar o mais concentrado possível e o mais potente possível. E tudo isso eu expliquei em grande detalhe no vídeo original acerca de ignição solar, que se chama Ignição Solar em Sobrevivência. E este foi o tal vídeo que eu falei ainda agora, que fiz no outono, no final de setembro, início de outubro. E é um vídeo que tem 3 partes, e lá está, eu nele falo da técnica correta para maximizarem as vossas hipóteses em detalhe, ao mais ínfimo pormenor. E para além disso, para além da técnica, falo também ainda como escolher a acendalha adequada, sinais que vocês têm que estar atentos para perceber se ela está mais seca ou menos seca, qual é a acendalha que está em melhores condições, a forma de a processar para que ela esteja mais apta a formar uma brasa. Basicamente, só para ter uma ideia, processar, quando eu falo em processar a acendalha, entende-se por processar, desfazê-la em fibras. Portanto, rasgar essas fibras várias vezes, como estão aí a ver nas imagens, rasgá-las, desfazê-las, torcê-las, etc., para que fibras que são mais grossas fiquem expostas em múltiplas fibras mais finas e com isso seja mais fácil a ignição. Compactar, o timing de fornecer oxigênio através do sopro, se for cedo demais, apagamos a brasa inicial, se for tarde demais, ela extingue-se por si só, portanto vai ter um timing certo. Eu falo tudo isso nesse vídeo original, mais uma vez chama-se Ignição Solar em Sobrevivência, e é um vídeo que tem 3 partes, e depois se quiserem vejam também, é importante, Ignição Solar improvisada com óculos de leitura, okay? Também é um vídeo que tem 3 partes, onde eu falo como utilizar esta forma específica, óculos de leitura, para dar ignição. Há certas coisas que podem fazer para ter a certeza, nomeadamente usando a haste, para ter a certeza que os óculos estão no ângulo certo. É importante que vejam estes 2 vídeos, que têm 3 partes cada um, mas principalmente o vídeo sobre ignição solar em sobrevivência. Okay? Esse é importante para perceberem aqui a técnica. Eu não vou estar a repetir conhecimento para não tornar isto gigante, porque vocês vão ver aqui 10 fogos, 2 por cada das 5 acendalhas, já vai tornar o vídeo muito grande, não vale a pena estar a repetir conhecimento que já falei noutra altura, ok? E neste tipo de situação, neste tipo de ambiente em que estamos
no inverno, por isso o sol está bastante mais fraco e as temperaturas estão bastante mais baixas, torna-se bastante mais difícil e por isso, quanto mais difícil é, melhor e mais correta tem que ser a vossa técnica. Okay? Mais importância tem a forma como vocês a executam. Outra coisa importante também é que, obviamente, tudo o que vocês vão ver aqui é apenas demonstrativo. E o que eu quero dizer com isto é que o volume da sandália que vocês me vão ver utilizar é apenas para obter um bocado de chama. Portanto, fazer umas labaredas pequeninas, fazer um bocadinho de chama durante alguns segundos. Numa situação real, com todas as sandálias vocês vão ver, eu teria provavelmente 3, 4 e às vezes 5 vezes o volume que vocês me vão ver utilizar para ter a certeza que a chama e as labaredas duravam tempo suficiente para pegar aos ramos fininhos que eu iria colocar a seguir. Para quem não percebe qual é a importância de saber efetuar ignição solar, ou seja, fogo através do sol, mesmo no inverno, posso-vos dar rapidamente dois ou três cenários. Em primeiro lugar, pode ser apenas a única forma de fazer fogo que vocês têm, seja porque só têm uns óculos de leitura, seja porque só têm uma bússola que tem uma pequena lente de ampliação. Este é o primeiro exemplo. Em segundo lugar, podem querer poupar recursos, porque, por exemplo, porque podem estar numa situação em que até têm um isqueiro com vocês, mas o vosso isqueiro, o gás está mesmo no limite e vocês tentam acender o isqueiro e o isqueiro só deita faíscas, e depois lá conseguem uma chama, portanto o gás está ali mesmo quase a acabar e então querem poupar esse recurso, até porque vocês não sabem quanto tempo é que vai durar a situação de sobrevivência em que vocês estão. Pode durar 3 dias ou pode durar uma semana, 10 dias, vocês não sabem. E então, se tem o sol disponível para poupar esse recurso que é o isqueiro que está a acabar, vocês podem utilizar ignição solar, até porque o facto de terem sol agora não quer dizer que daqui a um dia ou 2 ou 3 esse sol não desapareça durante 3 semanas e não começa a chover, por exemplo, e ficam sem o sol disponível. Nesse caso, já vão ter que utilizar o vosso isqueiro. Por isso, numa situação em que querem poupar o isqueiro para uma altura em que precisem mesmo dele, em que não haja sol, podem, se têm sol agora, utilizar ignição solar. Portanto, essa seria a segunda situação em que é importante saber este tipo de técnicas. Ou, por exemplo, se só tiverem um fósforo 2, obviamente vão querer poupá-los para quando precisarem mesmo deles, se estiver a chover ou se as condições forem mesmo difíceis. Então, como eu disse, sinceramente espero que gostem. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante do Scrap e técnicas de sobrevivência. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Scrap. Ok, mais uma vez vamos começar por experimentar, em primeiro lugar, como primeira acendalha, erva seca. Okay? Portanto, erva que já não está verde, já secou. Para isso tenho só apenas aqui mais uma vez uma quantidade demonstrativa, porque isto é só um vídeo para demonstrar. Numa situação real, provavelmente a quantidade que eu teria era para aí umas 4 vezes, 3, 4 vezes isto que eu tenho aqui na mão. Aqui é só para demonstração. Outra coisa é que tenho aqui um pedaço de erva mais pequeno e mais processado, portanto eu já o tive a desfazer em fibras o mais possível, para que as fibras ficassem o mais expostas e o mais finas, portanto as fibras mais finas ficassem mais expostas e com isso tomassem a ignição mais facilmente. O processamento é fundamental neste aspecto e agora o que eu vou fazer é compactá-la numa bola para que quando tiver ignição inicial essa brasa expanda com facilidade e as fibras não estejam muito espaçadas. Nesta fase inicial é crítico que elas não estejam espaçadas e sim bastante compactadas e juntas para que a brasa inicial não se apague. Okay? Se isto não acontecer, essa brasa inicial vai se apagar e eu já falhei várias vezes em vídeo para vocês verem. Okay? Portanto, este bocado mais pequeno tem que estar extremamente compacto, enquanto depois aqui o resto da sandália já pode estar mais solta. Okay? E eu falo tudo isto, mais uma vez, no vídeo original sobre ignição solar em sobrevivência. Chama-se mesmo assim, ignição solar em sobrevivência. Algo assim extremamente processado, em fibras extremamente finas e também extremamente compactado.
Olha, vejam aqui no meio. Aqui no meio a bola de material super compactada e também super processada em relação ao resto da sandália. Portanto, podem ver, o que está aqui no meio vê-se perfeitamente pela consistência que está muito mais processado. Portanto, eu desfiz muito mais em fibras mais finas. Okay? Está super compactado. Eu vou experimentar assim, em vez de tentar acender só portanto, esta bola compactada sozinha e depois ter ignição, colocá-la neste molho da sandália. Não, vou tentar acender a parte compactada, mas já inserida no resto da sandália toda. Acho que assim vai ser mais fácil de manusear quando começar a ter fumo. Okay? Portanto, já fiz aqui algumas tentativas. Vamos ver se esta é a terceira, vamos ver se a terceira é de vez. Meus amigos, temos fogo. Com a nossa amiga bússola no inverno. Neste momento estamos a dia 18 de janeiro. Obviamente que eu teria aqui bem mais quantidade de erva seca agora para juntar do que esta, para aí umas 4 vezes esta, e os raminhos fininhos secos que iria colocar a seguir. Aqui está a temperatura para vocês neste dia 19 de janeiro. 12,5 graus, ok? 12 graus e meio. Mais uma vez é o valor de cima aqui do sensor exterior que está aqui pendurado, aqui no ar, portanto que é o mais fidedigno. 12 graus e meio neste dia de janeiro e estamos às 2h30 da tarde, portanto à noite de madrugada faz frio a sério. Se esta hora, que é a hora mais quente do dia, está a esta temperatura, imaginem. Como viram, conseguimos ignição, de facto, utilizando simplesmente a pequena lente de ampliação, a pequena lupa que algumas bússolas têm, mas, no entanto, obviamente que eu não pus aí todo o conteúdo, porque senão isto ficava um vídeo gigante só para uma acendalha, quanto mais para 5 ou 6 que eu vos quero mostrar, mas eu consegui, ao final de, sei lá, 15 ou 20 tentativas e depois estar mais de 1 hora ou 1 hora e tal a tentar, portanto, em várias posições, depois entretanto às vezes o sol encobria-se, depois tentava outra vez, e depois a tentar ajustar se o ângulo está certo, ou seja, após tentar ter a técnica perfeita com o afastamento, a distância perfeita da lente e mantê-la milimetricamente, nem mais 1 milímetro aproximado, nem mais 1 milímetro para trás, com o ângulo correto, após tentar várias vezes até ter o ângulo correto, experimentar inclusivamente várias partes da erva seca processada para ver se funcionava melhor uma parte, se estava mais processada ou mais seca do que outra. Após várias tentativas e 1 hora e tal, consegui finalmente a ignição. Portanto, não é assim fácil como aparece aqui neste vídeo. Vai ter, principalmente com uma lente destas, vai ter uma dificuldade considerável. No entanto, o que eu me tenho percebido, apesar disto, nem todas as lentes ou as pequenas lupas que estas bússolas têm, nem todas vão ter a mesma potência ou a mesma eficácia. E o que é facto é que eu já tinha falado nisto na primeira parte deste vídeo de ignição solar no inverno, portanto a parte que foi feita em dezembro. Mesmo em dezembro, as condições sendo mais favoráveis, a temperatura na altura estava por volta dos 15 graus, 16, para aí 15, 16 graus, e o sol estando mais forte do que agora em janeiro. Mesmo assim, não tive sucesso na altura e agora tive sucesso, apesar de ter que fazer, como eu disse, entre 15 a 20 tentativas e estar mais de 1 hora e tal a experimentar, consegui sucesso
ao acender a erva seca desta forma, utilizando, para mim, das lentes de ampliação, das lupas mais fracas que existem, que é estas das bússolas. Enquanto em dezembro, pá, não consegui. Aliás, eu na altura falei-vos disso nesse vídeo da primeira parte, feito em dezembro. Não consegui. Tive, sei lá, mais 6 ou 7 tentativas em dias diferentes, e em cada dia tive 2 horas, ou quase 2 horas a experimentar, e simplesmente não consegui. Hoje consegui. Porquê? Porque, como eu disse, as lupas que existem em algumas destas bússolas não são todas iguais. Efetivamente, algumas vão ter mais potência do que outras. Se repararem, e se olharem com atenção para estas duas bússolas, depois de eu as abrir, veem que as pequenas lentes de ampliação que elas têm, ou as pequenas lupas que elas têm, vão ser de tamanhos diferentes. Portanto, esta aqui vai ser muito mais pequena do que esta aqui. Portanto, esta aqui é muito maior. E eu tenho reparado que o tamanho influencia, e a potência que esta vai ter aqui vai ser muito maior do que esta aqui, que é mais pequena. Tanto que eu com esta fiz 1001 tentativas de acender erva seca em condições muito melhores, em condições muito mais favoráveis do que hoje, e com uma temperatura muito maior, e falhei sempre. Nunca consegui fazê-lo. Hoje, com relativa facilidade, não foi fácil, mas foi muito mais fácil, consegui fazê-lo com esta bússola aqui. Okay? Portanto, vejam bem a diferença de tamanho das duas lentes de ampliação. Esta bússola aqui é uma Sunto MC2, é uma bússola espetacular a nível de orientação, uma bússola profissional, mas eu neste momento gosto pouco dela devido à lente de ampliação deixar muito a desejar no caso de ter que fazer fogo de forma improvisada, mas no que toca a orientação é top dos tops, ok? É uma bússola profissional muito boa. Só tem este pequeno aspecto que eu não gostei muito. Esta aqui eu não me lembro, eu se me lembrar vou pôr aí o nome, a marca desta bússola, eu já tenho há bastante tempo. Eu pensava que ela era uma Sunto, epá, mas eu não consigo encontrar esta bússola. Mas se me lembrar da marca ou se descobrir, eu coloco aí. Mas sei que é uma bússola também profissional muito boa, aí à volta dos 80 euros, por aí. Portanto, bússolas destas vão custar à volta de 80 a 100 euros, por aí. Portanto, muita atenção a este pormenor. Dependendo da bússola que vocês têm e da respectiva lente de ampliação, podem ou não conseguir ter sucesso. Okay? Outra coisa que vocês me viram fazer é acender, em vez de acender aquela bola compactada já diretamente no ninho da sandália, portanto, no resto de toda a sandália, em vez de colocar lá diretamente e tentar acender, o que eu fiz foi acender a bola, essa bola pequena e compacta na minha mão, e depois de começar a ter bastante fumo a sair e a brasa grande, assim bastante grande, aí é que a coloquei no resto da sandália. Porquê? Porque eu experimentei, lá está, nestas várias tentativas, entre 15 a 20 tentativas, eu experimentei, claro que não pus aí tudo, mas experimentei fazer de várias formas. Dessa forma, com essa bola já lá colocada, com a bola na mão, etc. O que eu cheguei à conclusão é que é mais fácil manter a bola compactada, e isso, a bola compactada faz toda a diferença, ela manter-se compactada para que a brasa inicial consiga rapidamente propagar-se ao resto do material no interior e aumentar a brasa. Se ela estiver muito solta, esqueçam, a brasa vai-se apagar. E então é mais fácil manter essa bola compactada se estivermos a segurar nas nossas mãos e quase a esmagá-la, tipo aqui, e portanto calcá-la bem e deixá-la assim segura nas mãos. É mais fácil mantê-la compactada do que mesmo depois de enrolar e de compactar, se a enfiarmos no resto do ninho da sandália, porque eu vi, se a enfiarmos lá, ela a pouco e pouco vai ganhando novamente espaços de ar e as fibras vão abrindo um bocadinho. Por isso é que eu fiz primeiro com essa bola na minha mão para manter o mais compactada possível, e depois, quando tive ignição e começou a sair bastante fumo e a brasa a ficar bastante grande, aí rapidamente a transferi para o resto da sandália para incendiar, ok? Olha uma coisa, malta, vamos experimentar novamente, tentar ignição solar na erva seca, nesta sandália que acabamos de testar, mas desta vez estou a testar isto já noutro mês, isto já não é janeiro, já estamos em fevereiro, estamos a dia 20 de fevereiro, e
num sítio diferente. Como podem ver atrás de mim vem a neve. Yep, estamos na Serra da Estrela. Ambiente diferente, Serra da Estrela, mês diferente. Desta vez, por exemplo, como podem ver, fiz ignição com a bola compactada já no resto do ninho da acendalha. Portanto, às vezes vai depender do que vos dá mais jeito em cada situação específica ou com cada acendalha diferente. Meus amigos, temos fogo. Temos fogo, meus amigos. Eu já vos mostro que temperatura é que está. Vamos ver que temperatura é que está. Tenho aqui o termómetro. Aqui à sombra. Então, a temperatura, eu tenho visto, a temperatura tem oscilado entre os 11 graus e meio e os 13,5. Deve ser provavelmente algumas ondas de ar mais frio que às vezes correm por aqui. Algumas ondas de ar mais frio aqui neste vale. Nós estamos no vale glaciar. Coisas importantes no que toca à erva seca. Em primeiro lugar, muitas vezes a erva seca vai estar misturada no meio da erva verde. E então a forma de conseguirmos retirar só a erva seca é passar a mão com os dedos assim abertos, como estão a ver aí nas imagens, como quem penteia um cabelo comprido com os dedos, okay? Como quem está a passar os dedos num cabelo comprido, portanto vocês não querem apertar demais para não puxar o cabelo e não aleijar, aí é a mesma coisa. E dessa forma, só a erva seca é que vai sair e ficar na vossa mão. Okay? Portanto, isto é uma forma de fazer. Em segundo lugar, outra coisa muito importante. No que toca à erva seca, eu vou preferir sempre aquela que for mais maleável. Seja, neste caso, esta que eu tenho aqui, que eu já vos vou mostrar mais ao pé, que é extremamente fininha. Portanto, é extremamente fibrosa, extremamente fininha. Em comparação com esta, que parece agulhas, é mais rígida, parece agulhas. Portanto, seja preferindo erva seca mais fininha, seja preferindo erva seca mais larga, que por norma também é mais maleável, okay? Do que esta assim mais rígida, parecem quase agulhas. Pelo menos para fazer aquela bola compactada onde vamos ter a ignição inicial, onde vamos formar a brasa inicial. E a razão para isso é muito simples, é porque essa bola, no material super processado, tem que ficar também bastante compacta, para que a brasa, quando temos ignição inicial, a brasa expanda e cresça e se alastre com facilidade. E para ela ficar compactada, só vamos conseguir fazê-lo com facilidade se as vossas fibras forem maleáveis. E no que toca à erva seca, por isso é que queremos erva seca que seja o mais maleável possível, seja por ela ser bastante fininha como esta, seja por ser larga. Queremos é que ela seja maleável, porque se ela for muito rígida, tipo agulhas, vai se desfazer e esfarelar em bocados muito pequeninos que se vão desagregar todos e não vão ficar compactos, dificultando muito a ignição. Okay? Para a bola compacta, queremos isso. Depois, para o resto do volume da sandália, que vai efetivamente pegar fogo, já pode ser erva, desde que seja erva seca, pode ser de qualquer espécie. Okay? Vejam aqui a diferença destes dois conjuntos de erva. Como podem ver, esta erva que eu tenho do lado esquerdo é muito mais fina. Estão a ver? É muito mais fininha e por isso muito mais maleável do que esta que eu tenho aqui, que é bem mais grossa, parecem agulhas. Estão a ver? Esta aqui parece agulhas, esta é muito mais maleável. Eu vou preferir aquela sempre que é mais maleável. Vamos então agora de seguida, como já vem sendo o hábito, tentar dar ignição a esta acendalha, mas desta vez usando uns óculos de leitura, uns óculos de ver ao pé. Ok? Portanto, mais uma vez, vamos experimentar aqui com a erva seca, mas desta vez com este dispositivo. Ver se temos sucesso. Ok, dar o ângulo certo. E para dar o ângulo certo, eu também já vos ensinei como fazer.
principalmente principalmente falando de óculos de leitura, podemos usar a haste, uma das hastes, para dar o ângulo certo, a inclinação certa da lente face ao solo. Eu já vos ensinei como fazer, mais uma vez, nos vídeos anteriores. Uma questão de os verem. Não vou estar aqui a encher este vídeo com conteúdo repetido. E neste momento estamos a começar a ter fumo. Aqui, como vão ver, eu vou demorar algum tempo a conseguir ignição. E esta posição é bastante desconfortável. Porquê? Porque, ao contrário de quando utilizamos a bússola, em que a distância certa para o ponto de luz ser o mais potente e o mais concentrado possível é uma distância bastante curta, com estes óculos de leitura, a distância em que o ponto é o mais forte e mais concentrado vai ser uma distância bastante grande. E isso faz com que, se eu quiser ter a sandália próximo da minha cara para poder soprar, vou ter que ter a mão que segura os óculos bastante afastada do meu corpo, suspensa no ar, o que vai causar fadiga rapidamente, fadiga muscular, e não vou conseguir ter o ponto no mesmo sítio e estar assim estático muito tempo. Então vou ter que arranjar uma posição confortável. Isto aqui é vital que vocês arranjem estratagemas e posições de forma a conseguirem o que querem, mas de maneira a que estejam confortáveis vários minutos de seguida, se for preciso. E é isso que vocês vão ver agora de seguida, que eu vos vou mostrar, e já vou falar mais um bocadinho acerca disto. Outra coisa que também tive de ir fazendo de vez em quando é voltar a compactar aquela bola super compactada, onde nós queremos dar ignição. À medida que eu ia fazendo várias tentativas e ia falhando, volta e meia tenho que voltar a compactar essa bola, porque ela, à medida que o tempo vai passando, as suas fibras vão querer abrir um bocadinho e causar espaços de ar entre elas, que é o que nós não queremos. Okay? Portanto, volta e meia, falho uma tentativa, falho duas tentativas, volto a compactar a bola antes de voltar novamente a tentar. E isto foi válido para qualquer uma das sandálias que vocês vão ver, não foi só para esta. Olá, meus amigos! Conseguimos acender a erva seca com óculos de leitura em fevereiro. Aqui tem, meus amigos. Vamos ver que temperatura é que está. Vamos aqui confirmar. Aqui o termómetro. Podem ver 13.3, marca aqui o sensor exterior, que é o valor de cima. Ok, a seguir, o que é que nós vamos experimentar? Vamos experimentar fibras processadas a partir de casca seca de certas árvores. Okay? Mais uma vez, volto a relembrar, nem toda a casca de todas as árvores vai servir para isto que nós vamos fazer agora a seguir. Nada disso, muito antes pelo contrário. Só algumas cascas mais específicas, nomeadamente aquelas que saem em fibras ou em que saem em tiras longas e contínuas e que têm certas características, é que são possíveis desfazer ou processar, como eu costumo dizer, para serem transformadas em fibras. A maior parte delas isto não vai acontecer, mas, como eu disse, algumas cascas de árvores específicas dá para processá-las e desfazê-las em fibras. E eu, no vídeo, mais uma vez, que fiz original sobre ignição solar em sobrevivência, vejam esse vídeo que é importante, eu explico sinais identificativos para, mesmo vocês não conheçam as árvores que estão ao pé de vocês, consigam identificar potencial casca que possa servir para isto, potencial casca seca. Okay? Há certas características, mesmo vocês não conheçam a árvore que é, vocês olham, e vê, tem esta característica, ok, é capaz de servir, vou experimentar. Por isso é importante, não vou estar aqui a repetir novamente. Mais uma vez, isto é apenas uma quantidade demonstrativa. Tenho aqui uma
um pedaço de casca seca ainda mais processada. Portanto, esta já foi processada para ficar assim a fibras. Este pedaço aqui ainda foi mais processado para agora fazer uma bola super compactada de material super processado, tal e qual como já fiz na sandália anterior de erva seca. Super compactado, super processado. Vamos começar por experimentar dar ignição a isto, mais uma vez com a bússola. Voilà! Temos fogo, mas como podem ver, também temos bastante umidade nesta acendalha. Viram o fumo que saiu? É tudo umidade. Portanto, 18 de janeiro, conseguimos fogo com esta acendalha e a pequena lupa de uma bússola. Vamos ver que temperatura é que está. Aqui no nosso termómetro. 10.1. Estão 10 graus. 10 graus neste momento e estamos a meio da tarde. A meio da tarde não, estamos ao início da tarde. Na hora de supostamente maior calor. Estamos às 2 da tarde. Portanto, se às 2 da tarde então 10 graus, imaginem o frio que faz à noite. Portanto, mais uma vez vamos testar esta acendalha casca seca de árvore, assim desfeita em fibras, nesta paisagem maravilhosa que vocês estão aqui a ver, neste ambiente que é a Serra da Estrela. Ok? Novamente, aqui compactar a minha bola, de material super processado, como vocês já sabem. Já não é novidade para vocês, ou não deveria ser. Vou colocá-la aqui. Cá temos, meus amigos. Oi, fogo! Temos aqui o nosso termómetro. Neste momento estão 13 graus. 13.1. Valor de cima, o sensor exterior está aqui pendurado. Ok, vamos experimentar mais uma vez esta acendalha, as fibras de casca seca de árvore, usando os óculos de leitura, e vou já adotar esta postura porque é aquela em que eu consigo estar mais confortável e estar com a mão que segura os óculos à distância certa para o foco ser o mais concentrado possível, ok? Sem ter que estar com ela suspensa no ar, ok? Assim consigo estar com ela apoiada e por isso não fico com os músculos
a doer-me, esgotados, e por isso consigo estar mais tempo, o tempo necessário para efetivamente ter ignição e ter uma brasa aqui. O que eu reparei foi que não estava a conseguir ficar com a mão suspensa o tempo suficiente. Okay, então vamos adotar esta postura. Oh yeah, oh yeah. Estamos a ver bastante fumo. Ah, quase. O que é que vamos testar agora? O nosso bom e velho amigo cardo. Okay? Obviamente, mais uma vez, queremos um cardo seco e para ver se ele está seco, ele vai ter certas características que eu não vou estar aqui a aprofundar muito. Para isso, já falei disso tudo no vídeo inicial, o vídeo base, que é ignição solar em sobrevivência, e também voltei a referir isso, a ignição solar improvisada com óculos de leitura, e acho que no vídeo anterior te referi qualquer coisa disso sobre ignição, no inverno, ignição solar no inverno, em dezembro. Portanto, vejam, normalmente os que funcionam melhor são aqueles que vão estar aqui mesmo já tão secos, que estão praticamente cinzentos. Okay? Já nem é quase castanho escuro, já é quase cinzento. E então há uns que têm mesmo uma mancha cinzenta por cima, esses são os melhores, são os mais rápidos de acender. Okay? Obviamente eles têm que partir, têm que instalar para quando tentamos tirar, arrancar, eles têm que partir, instalar e separar-se imediatamente para termos a certeza que eles estão secos. Tudo isso é importante, mas mais ainda a cor. Okay? Portanto, e também para isto, volto a relembrar, isto só vai, regra geral, às vezes incendeiam-se, mas é muito raro, regra geral só vai fazer uma brasa. Para isso vamos precisar de algo seco e fibroso, outra acendalha secundária seca e fibrosa para juntar a isto. Ou seja, isto pode ser a nossa ignição, digamos assim, e depois juntamos a sandália, erva seca, casca seca de árvore desfeita em fibras, caudas de gato, certo tipo de líquenos, etc. Algo que seja fibroso e seco, juntamos como volume principal da sandália a isto para efetivamente separarmos e obtermos o fogo. Okay? Isto aqui vai ser só a parte da ignição. E então, cá vamos nós experimentar. E com a pequena lupa da nossa bússola, olha, já temos bastante fumo, já a sair. Está promissor. Quando começa logo assim de imediato, é promissor. Okay, agora vou começar a expandir a minha brasa, como já falei da técnica no vídeo inicial,
ou no vídeo base sobre ignição solar em sobrevivência. Okay? Aqui não vou estar a dizer todos os pormenores, que são muitos, para que a vossa técnica seja o mais impecável possível. Okay? Para isso vejam esse vídeo. Aqui vou apenas aplicá-los. Começar a fornecer gentilmente, agora que tenho bastante fumo a sair, oxigênio, através do sopro. Espera aí, vou experimentar aqui outra coisa. Agarrar aqui nas partes mais secas desta matéria fofa do card. E fazer como costumo fazer normalmente para as sandálias todas, fazer uma bola, experimentar. Fazer aqui uma bola. Por acaso nunca experimentei fazer desta maneira. Aliás, deixa-me só aqui um bocadinho que eu vou buscar outro card para ficar com uma bola maior. Aqui, por exemplo, tirar esta matéria fofa. Pá, sabem que isto é como eu costumo dizer, nós nunca sabemos tudo. Isto, mesmo para mim, é sempre uma experimentação. Eu às vezes lembro-me, estou a ter, por exemplo, como neste caso, estou a ter ignição inicial, mas a brasa está com dificuldade em expandir. Olha lá, espera aí, então e se eu tirar isto e agora transformar numa bola? Nunca fiz, mas será que resulta melhor? É uma questão de pensarem por vocês próprios para resolver os problemas que vão surgindo. E às vezes surgem soluções espetaculares. Okay? Vamos ver se este é o caso. Tenho aqui uma bola de material compactado, de card. Uma utilidade de ter disponível cards secos para dar ignição, ainda que eles não se incendeiem sozinhos e por isso precisemos de outra acendalha secundária com a qual vamos formar aquele conjunto volumoso onde vamos colocar a nossa bola compactada, é no caso, por exemplo, de a acendalha que poderia ser alternativa a esses cards não estar em bom estado. E o que é que eu quero dizer com isso? É, por exemplo, o caso que eu vos falei ainda agora. Imaginemos que estão numa situação em que estão num sítio onde, para além dos cards secos, só têm como acendalha alternativa erva seca. Só que essa erva seca é daquela muito afilada e pontiaguda, daquela que parece agulhas e por isso é quebradiça. O que vai acontecer é que essa erva seca, ao ser quebradiça, vocês, como eu referi ainda há bocado, não vão conseguir ter uma bola compactada como deve ser e por isso vai tornar extremamente difícil conseguirem ignição e obter fogo utilizando só a erva seca. Lá está, a única acendalha que temos alternativa àqueles cardos não está em boas condições. E então o que eu posso fazer é usá-la como acendalha secundária, portanto, fazendo aquele volume grande da acendalha, e usar os cardos, que é mais fácil dar ignição, para fazer a tal bola compactada onde vou obter a minha brasa. O problema aqui é que isto não está totalmente compactado e não está-se a transferir. Se for precisamente aqui, o dedo aqui em cima, a fazer força. Voilá! Fogo! E agora só falta o quê, meus amigos? Yep, mais uma vez vocês adivinharam. Só falta experimentar o card utilizando uns óculos de leitura, que é o que vamos fazer. Ok? Portanto, eu mais uma vez coloquei aquela parte fofa do card, como vos mostrei, arranquei aquela parte fofa de 2 cards e compactei numa bola e coloquei aqui ao centro de um conjunto da sandália secundária, que neste caso é casca seca de árvore que eu transformei
em fibras. Pode ser erva seca, pode ser líquenos, a sandália secundária pode ser qualquer coisa seca e fibrosa, como vocês já sabem. E então, mais uma vez, eu coloquei aqui o meu cardo seco aqui no meio. E vamos cá ver. Ok. Já estou a começar a ver fumo logo de imediato, que é um bom sinal. Ah! Porra! Estava nada fácil. Mas aqui tem, meus amigos. Esta sandália secundária estava bastante úmida. E, para além disso, não estava bem compactada, o que também é um problema. Quase que perdi agora a brasa. Eu obti a brasa inicial com aquela matéria do card, mas essa brasa quase não transferia à sandália secundária, ou seja, neste caso às fibras de casca seca de árvore, portanto, que eu desfiz, porque essa sandália secundária, essa casca seca de árvore estava um pouco úmida e não estava bem compactada. Além disso, isto era apenas uma quantidade para demonstração, portanto, não foi feito as coisas na perfeição, por isso quase que perdi a brasa, ok? Portanto, aqui uma chamada de atenção para vocês. Vamos ver a temperatura que está aqui no local. Vamos ver. Está bom? 12 graus e meio. Neste momento são, salvo erro, 3h30 da tarde ou 4 da tarde, por aí. Aqui, na belíssima Serra da Estrela. Agora a seguir, o que é que vamos experimentar, acender? Vão ser fibras secas de palmeira. Portanto, fibras secas retiradas de palmeira, ou para todos os efeitos de coqueiro, ou provavelmente também funcionará com fibras secas dos próprios cocos. Quando os cocos já estão secos por fora e as fibras estão secas, provavelmente também funcionará desta forma. Portanto, fibras secas de palmeira. Neste caso, portanto, isto é só uma quantidade demonstrativa. O que é que eu descobri na primeira parte deste vídeo de ignição solar no inverno que eu fiz em dezembro? Portanto, agora estamos em janeiro. Em dezembro, o que é que eu fiz? O que é que eu descobri quando experimentei esta sandália? É que as fibras de palmeira, pelo menos esta palmeira que eu recolhi, normalmente são muito rígidas. Apesar de estarem secas, são muito rígidas.
Nós, quando queremos fazer uma bola com elas para compactar bem e colocar no centro, como temos feito até agora, para que a brasa consiga expandir bem, a brasa inicial consiga expandir bem e consiga incendiar a acendalha, quando eu as quero compactar, elas são tão rígidas que assim que eu acabo de fazer a bola, elas querem abrir um bocadinho e voltar à forma original, abrindo espaços. O que é que eu descobri? Descobri que se pesquisarmos bem nas palmeiras, existem certas zonas que têm fibras mais finas, nomeadamente por baixo da casca da palmeira, partes da casca da palmeira que já estão secas. Se vocês descascarem, por vezes existe por baixo, assim, quase parece um tecido em seda, muito fininho, feito destas fibras mais fininhas. E, portanto, foi isso que eu processei muito, 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 muito bem. Aqui, estão a ver? E é isso que eu vou usar para compactar na minha bola central, ok? Porque estas fibras, como são muito mais fininhas, estas fibras retiradas da mesma palmeira, como são muito mais fininhas do que estas que eu pus no bolso, vão ficar minimamente compactadas numa bola como eu quero, fazendo a brasa expandir com muito mais facilidade do que se usasse as outras fibras normais, mais grossas da palmeira. Portanto, é uma questão de vocês procurarem bem pelas fibras mais finas. Além disso, também, ao serem fibras mais finas, além de ficarem compactadas como eu quero, de forma muito melhor, também, ao serem mais finas, vão ser muito mais fáceis de acender. Okay? Estas aqui, portanto, são ligeiramente mais grossas, mas eu também as processei um bocado, também as desfiz um bocado, de forma a expor as fibras mais finas, ou a quebrar estas fibras mais grossas e expor partes mais finas dessas fibras, e portanto depois termos a brasa aqui, essa brasa transferir-se bem ao resto das fibras secas e efetivamente termos chama. Okay? Então vou colocar isto aqui dentro e vamos experimentar. Como eu tive uma surpresa na última, portanto, no último vídeo, como vos disse, e descobri que podemos utilizar fibras mais finas da palmeira. O que eu vou experimentar fazer foi uma coisa que nunca experimentei, que é usar esta lente da bússola, portanto, esta pequena lupa que existe em algumas bússolas, para tentar acender estas fibras de palmeira. Nem no verão eu fiz isto, porque pá, esta normalmente é o tipo de lente de ampliação mais fraca que vocês podem ter com vocês. Para mim ainda é mais fraca que uns óculos de leitura, por ser muito pequenina, por estas lentes serem muito pequeninas. Quanto maior a lente, mais potência vai ter, em princípio, e elas, por serem muito pequeninas, são das mais fracas que existem, e por isso eu nem sequer experimentei acender estas fibras de palmeira, porque parti do pressuposto que estas fibras de palmeira eram difíceis ao serem assim muito grossas. Lá está, até no vídeo anterior, ter procurado bem na palmeira e ter descoberto que existem sítios onde conseguimos retirar fibras mais finas. Por isso, mesmo sendo inverno, vou experimentar, vou fazer algumas tentativas de acender isto com esta pequena lente, ok? Ok, novamente fumo. Ok, go time. Aqui temos, malta, fibras secas de palmeira, desta vez com a pequena lupa de uma bússola no inverno, ok? Eu no verão, nem sequer, como disse, nem sequer experimentei a pequena lupa, devido à rigidez
das fibras, nem sequer experimentei a pequena lupa de uma bússola, achei que era demasiado fraca e que não iria obter sucesso, e de facto se usasse essas fibras de palmeira que eram bastante rígidas, não iria obter sucesso, mas lá está, isto para mim também é tudo uma experimentação e uma aprendizagem, e a prática faz a perfeição e faz também compreendermos melhor como funcionam as coisas, e até usando umas fibras mais finas da palmeira, pesquisando bem, consegui, inclusivamente com esta pequena lupa mais fraca, dar ignição a fibras de palmeira no inverno, ok? Obviamente que aqui também, mais uma vez, teria muito mais quantidade do que esta para manter a chama a arder durante muito mais tempo. Vamos ver qual é a temperatura que nós temos. E que dia é hoje? Hoje é dia 19 de janeiro. Portanto, estamos a meio de janeiro. Dia 19 de janeiro estão 12,8 graus. Okay? Portanto, 12 graus e tal. Okay? Bem mais frio do que os 27 ou 28 que eu tentei no verão, ou quase 30 que eu tentei no verão. E desta vez usámos a nossa pequena lupa de uma bússola. Mais uma vez o valor de cima corresponde aqui ao sensor exterior, que é o mais preciso. Aliás, agora até baixou para 12,6. Portanto, 12 graus e meio. Podemos dizer que é o que está agora. Malta, mais uma vez vocês viram a espetacularidade que é nós forçarmos a nós próprios a pensar sobre os assuntos, a refletir e a tentar ganhar sempre mais conhecimento, porque nós nunca sabemos tudo, mesmo quando já achamos que sabemos razoavelmente bem de alguns assuntos. E isto é muito válido para o que vocês acabaram de ver. Por isso é importante que vocês nunca fiquem estagnados a acharem que já têm todo o conhecimento em relação a determinado tema. É importante que vocês continuem a praticar e a pesquisar sempre mais além. Mais uma vez chamar a atenção, eu também só o consegui devido a usar esta bússola, porque provavelmente se tivesse usado esta aqui, em que a lupa é muito mais pequena, provavelmente não iria conseguir. É demasiado pequena e por isso não vai ter potência necessária. Okay? Mas com esta consegui. E mais uma vez vamos testar novamente estas fibras secas de palmeira, ou para todos os efeitos fibras secas de coqueiro ou de coco. A ignição que vocês acabaram de ver foi em janeiro e agora já estamos em fevereiro, dia 20 de fevereiro. Portanto já estamos no outro mês. Infelizmente, como eu expliquei, teve que ser assim. Tivemos que juntar os 2 meses. O mês de janeiro foi caótico. Temos fogo! Mais uma vez, fogo! No inverno, em fevereiro. Vamos ver que temperatura é que está. Um instante. 12 graus e meio. E agora vamos fazer exatamente o mesmo, mas desta vez usando óculos de leitura.
E, meus amigos, mais uma vez, fogo no inverno. Vamos ver, confirmar a nossa temperatura. Bam! 12.9. Isto tem estado mais ou menos entre os 11,5, 12,5, 13, por aí. Há bocado estava 12,5, por exemplo. Por último, a acendalha que nós vamos tentar dar ignição vão ser, como vocês já viram anteriormente no vídeo que eu fiz de ignição solar no inverno em dezembro, vão ser fibras secas de madeira, ok? Portanto, isto não são raspas, são fibras secas de madeira. Estão a ver a diferença? Isto aqui são fibras, isto são lascas. E eu não vou estar a repetir como é que as conseguem extrair. Existem várias formas, com as costas da vossa faca, se elas tiverem umas arestas bem agressivas, portanto, as costas tiverem a fazer uns bons ângulos de 90 graus, ou inclusivamente com as costas da vossa serra de Bravel, etc. Eu explico tudo em detalhe no vídeo sobre ignição solar, no vídeo original, ignição solar em sobrevivência, e também explico isso, mais uma vez, para vocês relembrarem, no vídeo sobre ignição solar no inverno, em dezembro. Ou seja, o que eu publiquei anterior a este, em dezembro. Por isso aqui não vou explicar. Digo só que, obviamente, vão querer troncos secos para extrair estas fibras. Troncos que ainda estejam verdes, claro que não vão funcionar. Para isso, para perceberem se eles estão secos, é fácil. É só tentarem parti-los e se eles, ao partirem, pau, estalarem mesmo com um barulho, pá, e se separarem imediatamente, sem vergarem muito ou sem ficarem presos por umas fibras, quer dizer que estão secos. Para além disso, o que eu também aconselho é, depois disso, racharem-nos em 3 ou 4 partes e tentarem extrair estas fibras do interior deles, porque normalmente, se houver umidade, vai ser mais nas camadas exteriores, no interior vai estar tendencialmente mais seco. É isto que eu vou dar ignição. Vou fazer a minha brasa com isto e depois, sim, tenho raspas para fazerem a brasa gigante que isto vai formar, efetivamente transformar-se em fogo e fazer esse fogo durar. Obviamente, mais uma vez, isto aqui são apenas quantidades demonstrativas. Uma situação real teria muito mais. Ok. Vou ver aqui a nossa bola compacta. O sol neste momento, não sei se vamos conseguir ou se vamos ter que tentar amanhã, que neste momento já são 4 da tarde praticamente, em fevereiro, dia 20 de fevereiro. Não sei, vamos ver. Ok, aqui vai disto. E então, após 24 minutos de tentativas, aqui neste caso tive que pousar isto no chão e continuar a separar deitado, senão ia-me queimar. Nossa! Tive que pousar isto no chão, senão estava-me a queimar as mãos. Mas conseguimos fogo. Yep. Conseguimos fogo. Ok, malta, vamos experimentar então agora as nossas fibras de madeira seca, usando os óculos de leitura.
E bem compactado. Sim. Uma bola, neste caso até uma bola gigante de fibras aqui no centro. Fibras compactadas, depois com raspas na parte de fora. E vamos nós. Okay, estamos a começar a ter algum fumo. É sempre um bom sinal. Ah! Pô! É sério? Agora vou já fazer aqui na borda da parte preta que ficou meio queimada. Muitas vezes, ó, já está a fumo, muitas vezes, como o preto absorve mais a radiação solar, absorve mais toda esta radiação, é logo fácil de obter fumo, depois começa a expandir a brasa a partir daí. E o que é isto que nós temos aqui, meus amigos? Óculos de leitura em fevereiro. Argo, sai daí, senão queimas. Com óculos de leitura em fevereiro. Vamos ver que temperatura é que está. Agora aqui estão 14. Ora bem, malta, agora que estamos a chegar ao final deste segundo vídeo nesta série sobre ignição solar no inverno, deixo-vos aqui com uma reflexão muito importante acerca deste tema e que pode ser baseada numa pergunta hipotética que vocês me fariam, que é: ó Pedro, nós vimos que tu houve algumas acendalhas que tiveste alguma dificuldade em acendê-las e demoraste bastantes minutos até conseguir. Inclusivamente houve acendalhas que demoraste quase uma hora de tentativas e mais de 15 ou 20 tentativas até finalmente conseguires obter sucesso e obter fogo. O que é que te fez não desistir dessa acendalha? A minha resposta para isso, e aqui é por isso que é importante esta reflexão, a minha resposta para isso é muito simples. Basicamente, o que não me fez desistir foram os sinais que aquela acendalha, ou o comportamento que aquela acendalha me estava a mostrar. E, no fundo, são dois sinais muito importantes. Em primeiro lugar, é se, por exemplo, eu coloco a minha lente em posição e apenas passado, sei lá, uns 30 segundos, começa a ver fumo a sair, isso é um muito bom indicador que, mais cedo ou mais tarde, demora 10 minutos, 5 minutos ou uma hora de tentativas, mais cedo ou mais tarde, provavelmente vou conseguir obter sucesso e obter fogo com aquela acendalha. Este é o primeiro sinal. Passado relativamente pouco tempo, 20 segundos, 30 segundos, começar a ver sair fumo. O segundo sinal é quando, depois do fumo começar a sair, passado outros, sei lá, outros 30 segundos, ou seja, ao final do minuto, esse fumo começa a engrossar e a sair numa boa quantidade, ou seja, uma quantidade generosa. Este é o segundo sinal que, provavelmente, mais cedo ou mais tarde, demora mais uma vez 5 minutos, ou 40 minutos, ou uma hora, mais cedo ou mais tarde,
vou conseguir sucesso. Às vezes é uma questão de tentar noutra parte, às vezes aquela parte pode não estar totalmente seca ou nas melhores condições, é uma questão de tentar no outro lado da sandália, outras vezes é uma questão de voltar a compactá-la numa bola novamente compactada porque as fibras já abriram um bocadinho, então a brasa inicial tem dificuldade em expandir e apaga, ou seja, não conseguimos ter uma brasa inicial porque não conseguimos passar aquele calor ao resto das fibras. Como eu disse, pode ser uma questão de estar noutra parte da sandália, pode inclusivamente ser uma questão de desfazê-la mais um bocado e torná-la ainda mais fibrosa e voltar a compactar. Podem ser várias coisas que vocês podem ajustar de forma a ter sucesso, ok? Portanto, estes sinais são muito importantes. Se pelo contrário, eu, por exemplo, tiver uma sandália em que, tenho a noção que até fiz o correto e coloco a minha lente à distância correta, com o ângulo correto, utilizando a técnica correta, e, por exemplo, ao final de, sei lá, de 2 minutos, ainda não vi fumo nenhum sair, para mim é um sinal que se calhar não vou ter sucesso com aquela sandália. Ou seja, se demorar muito tempo, por exemplo, só ao final, imaginemos que só ao final de 2 minutos de eu estar sempre na mesma posição, com a técnica correta, ali, com o foco concentrado, só ao final de 2 minutos é que começa a ver um bocadinho de fumo. E que esse fumo nunca vai engrossar muito, nunca vai começar a sair a maior quantidade, vai ser sempre uma coisa fininha. Provavelmente o que eu vou fazer é, se não conseguir naquela primeira tentativa, vou estar ali uns 5 minutos a tentar. Se não conseguir, volto à sandália para o outro lado e tento noutra parte da sandália, eventualmente volto a compactar, volto a desfazê-la mais, portanto vou ajustar e eventualmente faço mais umas quantas tentativas, mas se calhar ao final de 15 minutos, 20 minutos, desisto. Portanto, o esforço que eu vou colocar vai ter a ver diretamente com o comportamento que aquela sandália me está a demonstrar, ok? Portanto, fica aqui esta reflexão muito importante para vocês, para não estarem a perder tempo, nem a gastar energias quando não vale a pena, ou não estarem a desistir demasiado cedo quando poderiam ter sucesso se insistissem um bocadinho mais. Depois, outra coisa, antes de finalizar, muito importante, é que eu depois de obter sucesso, obviamente, obtendo sucesso, depois iria, por exemplo, fazer char cloth, ou seja, carbonizar tecido 100% de algodão, e eu já expliquei em vídeo, tenho uma série de vídeos uma série de vídeos de várias partes acerca desta temática de carbonizar tecido 100% de algodão, fazer char cloth, para conseguir assegurar os próximos fogos, porque desta forma vou conseguir ignição solar muito mais facilmente, com o sol muito mais fraco e em qualquer altura do dia praticamente, porque o char cloth, o tecido 100% de algodão carbonizado vai acender assim, com muito mais facilidade que qualquer sandália natural. E além disso, ficam ainda com outras opções de ignição. Lembram-se daquele isqueiro que eu disse que estava mesmo a ficar sem gás? Se por acaso ele ficar sem gás e ficar só a deitar faíscas, essas faíscas são de tão baixa temperatura que não vão acender a sandália natural nenhuma, praticamente nenhuma sozinha, mas acendem o tal tecido 100% de algodão carbonizado, o tal char cloth, como eu já demonstrei em vídeo. E então podem dar dessa forma ignição ao char cloth para os próximos fogos, ou ainda utilizar as costas da lâmina da vossa faca, se for feita de ácido carbónico, e vocês encontrarem uma pedra dura o suficiente, ao baterem de raspão, vai produzir faíscas, que mais uma vez são muito de baixa temperatura e não acendem praticamente nada, a sandália natural nenhuma, mas acendem o char cloth. Por isso, dá-vos outras opções para além de tornar, como eu disse, a ignição solar nas vezes seguintes que quiserem fazer fogos muito mais fácil. Podem também ainda carbonizar madeira apodrecida, etc., como alternativa, se não tiverem alguma peça de tecido 100% de algodão. Podem carbonizar em vários recipientes ou de várias maneiras diferentes. Eu falo tudo isso nessa série de vídeos que tenho sobre char cloth. Iria fazer char cloth depois do primeiro fogo para assegurar os próximos fogos, ou também iria manter aquele primeiro fogo e não iria largá-lo mais. Das duas, uma, ou não o deixando apagar, ou se tiver que me deslocar para ser eu a ir autorresgatar-me à procura de ajuda, iria arranjar maneira de transportá-lo, ou seja, transportar a sua brasa sem ela se apagar, para, passado várias horas e muitos quilómetros, conseguir novamente acender um fogo. E, mais uma vez, eu tenho vídeos sobre isso. 2 formas de transportar fogo, se for necessário, a longa distância durante vários quilómetros. Salvo erro, foi o último vídeo que publiquei aqui no meu canal. Por fim, outra coisa que vocês têm que ponderar é que, para obter este primeiro fogo utilizando o sol e uma lente, provavelmente só iriam consegui-lo no segundo dia, porque basta observar as situações de sobrevivência estatisticamente que acontecem. Normalmente as pessoas só se consciencializam que efetivamente não vão conseguir voltar a casa ou não vão conseguir voltar ao carro naquele dia
já quando se está a pôr de noite. As pessoas normalmente entram em negação e tentam resolver a situação, só no final já do dia é que assumem que não vão conseguir sair dali, por isso aí o sol já se está a pôr, já está demasiado fraco, principalmente no inverno, já vai estar demasiado fraco, provavelmente, para vocês conseguirem sucesso em obter fogo dessa forma, e por isso só vão consegui-lo provavelmente no segundo dia. Nesse primeiro dia vão ter que arranjar maneira de se proteger do vento, da chuva e do frio, construindo, apostando principalmente num abrigo que mantenha a vossa temperatura corporal sem ser preciso fogo. E eu tenho vários vídeos, mais uma vez, a falar sobre isso, nomeadamente sobre o Debris Hut, o abrigo de detritos, em que testo em temperaturas negativas de 4 graus negativos, 3 graus negativos, etc. E a temperatura é bastante positiva, mesmo sem um fogo. Portanto, há abrigos que se podem manter a vossa temperatura corporal e, se forem bem feitos, vos protegem da chuva sem ser necessário fogo. Provavelmente é isso que terão que fazer. Vejam, procurem Debris Hut ou abrigo de detritos no meu canal, que eu lá explico tudo. E só no segundo dia é que conseguiria fazer fogo. Para isso, iria tentar logo a partir das 10, 11 da manhã até às 2h30, no máximo 3 da tarde. Portanto, naquela faixa entre as 10h30 e 11 da manhã até às 2h30, 3 da tarde, que é a altura em que o sol vai estar, a altura do dia em que o sol vai estar mais forte para ter as melhores hipóteses de sucesso. Ok? Malta, e com isto me despeço. Acho que ao longo deste vídeo aprenderam várias lições valiosas, várias pequenas lições e várias pequenas dicas que influenciam no resultado final e se vocês vão obter sucesso ou vão falhar na ignição solar. Então, sinceramente, espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de Bushcraft e técnicas de sobrevivência. Malta, obrigado por todo o vosso apoio, obrigado por todo o incentivo que me dão, e é por isso que eu me esforço tanto para vos trazer a melhor informação, e a informação mais testada é graças ao vosso apoio. Se me continuarem a apoiar, vão ver cada vez mais e melhor. E para demonstrarem esse apoio, não precisam de fazer nada de extravagante, nem eu vos estou a pedir dinheiro. Basta fazerem algo tão simples como colocar o gosto cada vez que veem um vídeo e gostam do vídeo, coloquem o gosto, subscrevam o canal, se não são subscritores. Quando mais subscritores tivermos, mais influencia o algoritmo e mais o YouTube vai dar relevância a este canal e partilhá-lo ou mostrá-lo a quem entra no YouTube. Portanto, coloquem o gosto, subscrevam o canal. Quando subscreverem, cliquem lá no sininho e cliquem em todas as notificações para receberem notificações de cada vez que eu coloco um vídeo. E, mais importante ainda, partilhem nas vossas redes sociais. Instagram, Facebook, partilhem em grupos de WhatsApp que têm com os vossos amigos que vocês acham que potencialmente podem gostar destes temas, mas não sabem que o meu canal existe, e assim estão-lhes a mostrar conhecimento que eles podem querer adquirir. E então, mais uma vez, muito obrigado por tudo, como eu sempre digo, meus amigos, e vemo-nos no próximo.